Fala, meu amigo e minha amiga Agro de Respeito! Estamos aqui para mais um episódio super especial do Mesa Redonda de Respeito, que é um quadro que vem fazendo muito sucesso no Agro de Respeito podcast. E nesse episódio aqui super especial, nós vamos falar sobre um tema que é um tema assim que ele é tão importante que se ele não for levado em consideração, as fazendas, as propriedades rurais, elas vão à falência. Ele é o tema central para o sucesso do negócio rural, que é a administração das fazendas. E nós vamos falar de lucro, nós vamos falar de lucro rural também. Se você nunca ouviu falar da lucro rural, você vai conhecer um pouco mais aqui no nosso episódio. E para falar sobre esse tema tão importante, eu tive que convidar um querido amigo, parceiro aí de longa data, de MM Agro, que é o Ângelo Ozelami, que entende muito do assunto, né? E seja muito bem-vindo, Ângelo. E como o Mesa Redonda de Respeito funciona, né? Para você que não conhece ainda, eu convido um grande amigo e ele convida um amigo também que entende do tema, que pode contribuir aí com o assunto. E ele convidou o Julinho Paludo. Também seja muito bem-vindo, Julinho. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Legal, obrigado pelo convite, Diego. É sempre um prazer enorme estar contigo aqui. Sei que é o mestre dos macros aí na fertilidade de solo e a gente mudar um pouquinho, né? Falar um pouquinho de finanças, mas é super legal. Muito obrigado pelo convite e também trouxe um cara bom aqui, hein, Diego? Valeu, Ângelo. Obrigado pelo convite. É um prazeraço participar desse podcast. Conhecer o Diego, que até então não conhecia, e o trabalho dele, que é muito bacana, que tem, eu acho que, ajudado muito o agronegócio brasileiro. Valeu, Ângelo, valeu, Julinho. A gente tem muita coisa boa para conversar aqui. Antes da gente começar com o nosso primeiro bloco, deixa eu falar aqui um pouquinho do Ângelo, né? Eu pedi um mini currículo para o Ângelo, né? O Ângelo acho que daria para escrever um livro de currículo, né? Mas ele foi muito objetivo, né? Ele colocou aqui, ele é agrônomo e resolveu empreender e hoje é cofundador da Escola Agro e da Lucro Rural. O Ângelo que vem aí também de família de produtores rurais, né, Ângelo? Isso aí você não colocou, mas eu tô falando aqui. Tá certo, é isso mesmo. Filho de produtor rural e ainda continua ajudando eles lá. Continua ajudando isso aí, né? Então, nada melhor que a pessoa que conhece de dentro ali todos os problemas, né? Viveu, cresceu, viveu e ainda vive dentro da propriedade rural, né? Para levar a melhor solução para o produtor. E o Julinho dos Santos Paludo, ele tem 39 anos. Ele caprichou mais aqui, viu, Ângelo, no currículo dele aqui. Contador, né, cara? Contador, vai tudo muito bem organizado, bem feitinho. Olha lá, ele tem formação em Ciências Contábeis pela Unemat, MBA em Auditoria, Controladoria e Finanças, pós em Holding e Planejamento Sucessório. Sobre as suas experiências, ele atua desde os 16 anos em escritório contábil, tendo passado por todas as áreas. E atualmente é sócio da Prisma Contabilidade e Assessoria Empresarial em Campo Novo do Parecis, escritório especializado em contabilidade do agronegócio, consultor em planejamento sucessório e patrimonial no agronegócio, né? E é isso aí. E vocês estão os dois no Mato Grosso, então, né? Ângelo, você fica, tá onde? Tá em Cuiabá? Cuiabá. No Cuiabá. Maravilha. E Julinho é uns 400 quilômetros para cima, né, Julinho? Isso, eu estou em Campo Novo do Parecis, berço do agronegócio. Show de bola. E os primeiros representantes do Mato Grosso aqui no nosso podcast, maravilha. Bom, gente, vamos falar aqui então do primeiro bloco. Eu acho que é o que todo mundo quer ouvir, né? Quer entender mais dentro da experiência de vocês. Quais são os principais desafios hoje que o produtor encontra para administrar seu negócio, sua fazenda, né? A sua fábrica a céu aberto, que é a propriedade rural. O que vocês acham? Ângelo, quer começar aí? Podemos começar. Antes disso, Diego, eu gostaria de trazer um ponto importante, né? A gente está aqui, né? O teu canal tem muito agrônomo, tem muita gente de campo,
E é válido salientar que o Brasil é muito bom em fazer isso, né? E tem um monte de gente que ajuda no dia a dia do produtor rural. Mas, para fazer toda essa produção, que tem muita gente que ajuda, o produtor também precisa ter toda aquela organização lá para poder saber o custo, para poder fazer os pagamentos, para poder as contas a pagar, para fazer as contas a receber, para controlar seus estoques, para fazer todo o controle financeiro e operacional mesmo, né, da propriedade. Tem muita gente lá que ajuda o produtor dentro da porteira, mas quando ele vai olhar lá para o escritório dele, para todas essas operações que precisam ser feitas no dia a dia, que não são tão simples assim, né? Precisa se organizar, precisa ter as contas a pagar, quanto receber, seu fluxo de caixa, ele precisa saber como é que vai estar lá para se ele vai fazer uma venda, se ele vai fazer a compra. Então, são tudo informações e tomadas de decisão que ele precisa ter no dia a dia para poder chegar lá no final daquela safra e dizer que ele teve lucro, né? Que realmente foi bom aquela operação. Então, quando a gente olha o produtor brasileiro como um todo, e o brasileiro, assim, ele gosta muito de estar dentro da lavoura na operação, né? E muitas vezes falta um pouquinho daquela parte de no escritório, né? Que não é perder tempo, né? Sentar ali a bunda na cadeira com o computador ou com uma planilha de Excel e realmente organizar todas as suas finanças. Então, a gente tem um desafio, o primeiro desafio que eu digo, Diego, é cultural. É falar que aquilo ali é muito importante também, né? E eu só vou conseguir prosperar lá tendo melhor produtividade, colocando melhor calcário, colocando melhor fertilizante, comprando melhor. Se eu tenho dinheiro para fazer isso, se eu tenho fluxo de caixa bem ajustado, se eu tenho crédito, porque eu tenho capacidade de pagamento. Então aí a gente já vê vários outros pontos que são importantes, né, para que eu consiga evoluir. Então, para mim, o primeiro ponto é uma questão de paradigma, gente. Sentar na cadeira e olhar o financeiro, olhar o fiscal tributário, que o Julinho vai falar muito depois, é muito importante. Que a tomada de decisão, seja ela comercial, financeira e fiscal tributária, ela precisa ser tomada e ela impacta diretamente na lucratividade. Então, eu digo que o principal ponto é esse, né? E depois, a gente tem toda uma questão de mão de obra, né, que saiba fazer isso, que consiga ler os números, enxergar essas informações para que tome bastante decisões, né? Então, eu digo que esses dois, né, um cultural e um até de mão de obra mesmo, né, de qualificada para fazer todo esse processo ali dentro. E tem vários outros que eu acho que o Julinho também aí tem uma vasta experiência nisso também para pode nos ajudar. Legal, legal, Ângelo. Manda bala, Julinho. O Ângelo bateu num ponto-chave aí, justamente a questão cultural. Eu sou do tempo, há 20 anos atrás, quando eu comecei no escritório, um pouco mais, que o produtor rural, muitos deles, traziam um saco de lixo ou uma caixa grande, cheia de papel na época da declaração de imposto de renda, né? Porque o produtor ele sempre teve uma preocupação grande em produzir mais por hectare, em gerar mais receita dentro da atividade rural, da porteira para dentro, né? Então, essa preocupação com o financeiro, com a gestão, com a questão fiscal tributária, de fato, ela nunca foi uma preocupação que esteve em primeiro plano, né? Porque o importante para o produtor é produzir, né? Mas a gente tem visto que essa necessidade ela é cada vez mais latente. Por quê? Porque uma boa gestão hoje da porteira para fora, digamos, né? Uma boa gestão financeira, contábil, tributária, ela pode te trazer tanto lucro ou te reduzir tanto a despesa quanto você na porteira para dentro, você produzir bem lá dentro, produzir mais sacas por hectare, porque o passivo que você pode construir é grande, né? É isso aí. Então, eu acho que muitas vezes estamos olhando para a parte técnica, né, o que fazer, que nem o Ângelo falou, né? Eu vou usar tal calcário, tal fertilizante, tal defensivo, aquela semente que vai responder melhor, né? Tudo isso é muito importante, né, como vocês colocaram, mas isso é o que fazer, né, ou como fazer, mas vocês já estão falando de ter condições para fazer, né? Então, muitas vezes o produtor ele quer fazer o melhor, ele conhece o melhor, ele poderia ter condições para fazer melhor dentro da propriedade dele, usar melhores equipamentos, usar
as melhores tecnologias, mas nada disso vai ser possível se antes disso tudo não vier essa organização das finanças, esse conhecimento, né, de todos esses desafios que a gente não pode negligenciar no campo, né? Como vocês falaram, né? Ele é produtor, ele está preocupado em produzir, mas antes de tudo ele tem que ser um administrador, ou até, né, uma pergunta até que eu tinha colocado aqui para fazer para vocês, que é uma coisa que eu fiquei pensando antes da nossa conversa, eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando agora. É muito comum, né, a gente ver o produtor correndo, né? Claro que tem diferentes tamanhos de propriedade, de grupos maiores, menores, mas vamos pensar na maior parte do produtor, o produtor está sempre ali correndo com alguma coisa para resolver algum pepino, né? Como que o produtor pode fazer para achar tempo, ou o que vocês veem assim, porque essa vai ser uma coisa que eles vão falar muitas vezes, nossa, eu não tenho tempo, queria até me aprofundar nisso, mas não tenho tempo. O que vocês acham em relação a isso? O Diego, eu vou mostrar em números como que ele deve botar tempo nisso. Trabalhei muito tempo no IMEA, a gente tinha muitas, né, formações lá, ajudei a construir o custo de produção e tal. E o custo de produção do milho, a forma como ele é produzido, nos possibilita fazer uma análise muito legal, que é o seguinte: no final das contas, todo mundo quer lucro, certo? Todo mundo quer dinheiro no bolso, o produtor quer dinheiro no bolso. Para botar dinheiro no bolso, tem 3 pontos, tem 3 fatores que impactam o dinheiro do bolso do produtor, que é a produtividade, o preço de venda e o custo de produção, certo? Esses 3 fatores me dão o lucro. E aí, o que a gente fez? A gente isolou esses 3 fatores e melhorou 1% cada um deles, para ver o impacto disso no lucro. E aí, Diego, olha que importante. Eu sei que muita gente vai ficar louca agora ouvindo essa informação, mas olha só que importante. 1% de aumento na produtividade me gera R$ 37 de lucro líquido. 1% de aumento, de diminuição do custo de produção me gera R$ 55 de lucro líquido por hectare. Mais 1% de melhora na venda da minha produção me gera R$ 99 de lucro líquido por hectare. Então, esse número por si só, eu acho que ele já traz aonde eu devo colocar o tempo. Eu devo tirar o meu tempo para olhar para o meu comercial. Obviamente, quando eu estou falando de comercial, eu estou falando de financeiro. Quando eu estou falando de financeiro, eu estou falando de organização. Quando eu estou falando de organização, eu também estou falando de fiscal tributário, porque não adianta nada eu ter muito lucro, chegar no final do ano, eu não organizar o meu planejamento tributário, e aí é uma coisa que o Julinho faz muito bem lá no escritório, e eu pagar um monte de imposto de renda indevido, né? Eu quero pagar o imposto de renda que eu realmente preciso ter pago. Então, esse número, essa análise, para mim, ela já demonstra que o produtor sim precisa olhar com mais calma para isso. E a gente também traz alguns pontos que a gente teve muitas evoluções dentro da porteira, né, Diego? Pô, plantio direto, segunda safra, agora tá vindo a revolução dos biológicos, que é uma coisa de louco, é fantástico o que está acontecendo lá dentro da porteira. E eu olho para 20 anos atrás, como o Juninho falou, cara, tem gente que opera o escritório da propriedade ou a forma de tomar decisão exatamente do mesmo jeito que ele fazia no plantio convencional, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Não evoluiu da mesma forma. E hoje tem ferramentas, tem estruturas para conseguir pegar os dados dele, olhar, analisar e tomar melhores decisões, sejam elas comerciais, sejam elas financeiras, sejam elas fiscais tributárias. Excelente, Julinho. Diego, vamos imaginar, continuando o assunto que o Ângelo falou, que você faça tudo muito bem feito na área comercial, você venda bem, e você tem um bom lucro, né? Você tem um lucro gigante na atividade rural. Você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Então, daí a importância de você ter uma boa gestão financeira contábil. Por quê? Porque te permite você trabalhar com projeções e tomar medidas de forma assertiva que você consiga reduzir essa carga tributária. Por mais que o seu lucro foi evidenciado e ele existiu, existem maneiras legais de você, para o fisco, reduzir essa carga tributária. Você trazer esse lucro para um lucro fiscal menor, licitamente, né, através de um planejamento, fazendo projeções, estudando o seu exercício fiscal, que é diferente, né, do seu exercício lavoura, né?
e com isso você reduzir 27,5% na sua carga tributária. Então, por isso é tão importante também a gestão tributária e contábil da sua atividade, né?